Olá, nesse vídeo nós vamos ver algum exemplo de regressão usando a biblioteca Python sklearn. Para ilustrar esses exemplos, eu vou usar esse caderno Colab, e nesse caderno nós vamos experimentar com base de dados artificiais e base de dados reais. Além disso, nós vamos experimentar com algoritmos paramétricos e não paramétricos, e nós vamos explorar também o processo de ajuste de parâmetros. O processo de ajuste de parâmetros, apesar de ser ilustrado aqui dentro do contexto de regressão, ele também pode ser aplicado em tarefas de classificação. Então, eu começo aqui carregando as bibliotecas. Então, as bibliotecas para fazer processamento, NumPy, para fazer processamento matricial, e Pandas, para tratar a base de dados. As bibliotecas para fazer gráficos, para plotar gráficos, que é a Matplotlib e a Seaborn. Para fazer regressão, a gente vai usar a regressão linear e a regressão laço, a regressão rígida e a ElasticNet, que são aqueles modelos de regressão em que eu faço a regularização. Então, são modificações da regressão linear usando a ideia de regularização. E para fazer a regressão polinomial, nós vamos usar uma transformação aqui chamada Polynomial Features, em que ele estende a base de dados calculando automaticamente as features polinomiais e fazer a combinação do algoritmo com essa transformação usando esse pipeline que permite que eu combine a aplicação de transformação dos dados e criação do modelo em uma única chamada. Além desses modelos paramétricos aqui, nós vamos ver exemplos também usando a regressão usando KNN, a regressão usando uma versão do SVM para regressão, que é o SVR, no SVR, e a árvore de regressão. Para fazer análise de desempenho e sensitividade dos parâmetros, o quadrado, o quadrado da diferença, né, o mean square de erro, o erro médio quadrático. E para fazer uma análise da sensitividade dos parâmetros, a busca em grid e a curva de validação. Nós vamos ver exemplos aqui para o final da aula. Para baixar a base de dados real, tem aqui a função fetchOpenML, que baixa uma base de dados do site OpenML, que tem várias bases de dados para fazer machine learning já incorporadas no site. E para os dados artificiais, só para ignorar alguns avisos que estava dando, porque às vezes o método falhava na conversão, eu coloquei esse aqui para ignorar os avisos. Antes de usar uma base de dados real, eu criei aqui uma função matemática que é baseada na wavelet de Ricker, ou não doleta de Ricker, que ela é uma função que tem um desenho parecido com o chapéu mexicano. Esse daqui. Então, essa função aqui ela tem dois parâmetros. O range aqui, né, a faixa de valores que ela vai, os valores que ela é aplicada, que eu chamei de T, e sigma, que controla aqui a amplitude. Se eu aumentar o sigma, ele vai aumentar ou diminuir a largura aqui do chapéu. E aqui nesse link aqui da Wikipedia tem a explicação completa da função. Mas o formato da função é esse daqui. Então, eu calculei aqui
essa função de menos 5 até 5, então, em 300 pontos igualmente espaçados, então esse lean space aqui, ele pega esse intervalo de menos 5 até 5 e divide em 300 pontos, poderia ser 500, poderia ser 100, eu gerei 300, e para avaliar essa função, eu peguei esses 300 pontos entre menos 5 e 5, e chamei essa função aqui, a função verdadeira, com um valor de sigma de 1. Poderia ser um sigma diferente, mas um valor arbitrário. Então aqui tem o gráfico da função dessa onduleta de Ricker aqui, ou o chapéu mexicano. Aí para fazer a regressão, eu vou sortear 50 pontos aleatórios entre esses 300, só para a gente ter acesso a um número menor de exemplos, né, só para a gente ver o desempenho com um número menor de exemplos. Então, eu aleatoriamente sorteei 50 pontos entre aqueles 300 que eu tinha pré-calculado, que geraram essa função. E, além disso, eu adicionei um pequeno ruído aleatório nos valores de y. Então, como a gente pode ver aqui, tem alguns valores de y que não estão exatamente em cima da função. Isso porque eu adicionei esse ruído aleatório aqui, só para a gente uma variação com relação à função original, para a gente ver o comportamento dos algoritmos de regressão com o ruído. Então, aqui tem o gráfico da função real e dos exemplos que eu sorteei, que são os pontinhos, os dos exemplos que foram sorteados. Uma vez sorteados esses pontos, eu vou como essa aqui não é uma função linear, ela é uma função polinomial, eu vou fazer, aplicar a regressão polinomial em cima desses pontos que foram sorteados, que foram gerados. E para ter uma ideia da influência do polinômio, do grau do polinômio que eu estou gerando, eu vou criar polinômios de grau 1, que é simplesmente identidade, né? Então, seria a regressão linear normal, sem essa transformação polinomial nenhuma. Polinômio de grau 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Então, aqui, um polinômio de grau 3 significa que eu vou pegar o valor original, eu vou pegar o valor original do atributo x e vou calcular um x quadrado e um x ao cubo. Com polinômio de grau 5, eu vou incluir 5 atributos. O original, um x quadrado, x ao cubo, x à quarta e x à quinta. Assim sucessivamente até o polinômio de grau 15. E aí eu vou fazer gráficos da regressão polinomial, considerando o polinômio de grau 1, que seria a regressão linear, 3, 5, 7, 11 e 15. Para combinar a transformação polinomial e a regressão linear, o sklearn permite que a gente crie um pipeline. O pipeline ele permite que eu combine duas funções do sklearn
no caso aqui, a transformação polinomial e a regressão linear, em uma única chamada. Eu poderia fazer a transformação, criar uma cópia da transformação na mão e depois aplicar a regressão linear. Só que quando eu crio o pipeline, ele já deixa armazenado no objeto, na memória, os processos para poder aplicar esse mesmo conjunto de passos para dados novos, para dados fora do conjunto de treinamento. Então, esse pipeline permite que eu aplique uma sequência de processos. É útil quando eu tenho que fazer várias transformações nos dados e depois aplicar um algoritmo de classificação, regressão ou qualquer outro algoritmo do sklearn em cima. Então, esse pipeline combina a transformação dos dados usando essa transformação polinomial, que vai criar essas features polinomiais, e a regressão linear em cima dos dados transformados. Então, acaba sendo uma regressão não linear, se eu estou considerando o polinômio de grau 3, 5, polinômio de grau maior que 3, porque eu estou aplicando em cima dos dados transformados. Então, eu vou calcular um coeficiente para o x quadrado, o x ao cubo, e assim por diante. Então, acaba sendo uma regressão, apesar de eu estar usando aqui o algoritmo de regressão linear dentro do pipeline, como ele é aplicado em cima dos dados transformados, acaba sendo uma regressão não linear. Então, esse pipeline combina essa transformação e a aplicação do algoritmo. E aí, aqui eu faço o treinamento em cima dos 50 exemplos aleatórios que eu gerei. E a predição em cima dos 300 exemplos originais que eu gerei aqui em cima. E aí eu faço um gráfico com esse aqui, né, a função real, os dados que eu gerei, e o valor predito para os 300 exemplos, variando o grau do polinômio. Então aqui é com grau igual a 1, ele é uma reta, né, uma regressão linear. Então esse aqui seria o caso da regressão linear. Esse aqui é com uma regressão polinomial de grau 3. Então aqui além do x, tem o atributo x quadrado e o atributo x ao cubo. E aí eu tenho esse polinômio de grau 3 aqui, essa reta em vermelho. Aqui é um grau 5. Aqui grau 7, grau 9, grau 11, grau 13 e grau 15. A partir aqui do grau 9, dentro de uma faixa aqui dos valores de x, ele se aproxima bastante da função real. Com exceção aqui, talvez, do início aqui. E isso aqui acontece porque na hora que eu gerei esses 50 exemplos aleatórios, ele acabou não sorteando nenhum ponto aqui no início aqui da valores. Mas se eu rodar de novo aqui e sortear um conjunto diferente de exemplos, espera aí que ele desconectou. Se ele pegar alguns pontos
no início, a hora que ele sorteia ali os 50 exemplos, eventualmente, aqui, ó, o que aconteceu aqui agora é que eu sorteei menos pontos aqui no final, então ele acaba explodindo aqui no final. É uma coisa que pode acontecer à medida que eu vou aumentando aqui o grau dos polinômios. Mas em uma boa. Esse aqui, ó, x igual a 13, por exemplo, polinômio de grau 13, por exemplo, dentro desse range, ele teve um bom fit. Provavelmente ele vai explodir aqui para valores fora da faixa menos 5 até 5, mas aqui é só um exemplo. Essa função aqui ela não é facilmente aproximável por um polinômio, então essa regressão só é boa dentro desse range aqui, do menos 5 até 5. Então aqui tem um exemplo da regressão polinomial, polinômio de grau 1, que é o equivalente à regressão linear, e polinômios de graus maiores à medida que eu vou aumentando o grau aqui do polinômio para essa função que é bem longe de ser uma função linear, né? O fit vai melhorando. Nessa célula aqui, eu estou comparando as regressões robustas, então eu estou comparando a regressão laço, a regressão rígida e o Elastic Net. Lembrando que o laço, a regressão rígida e o Elastic Net são variações da regressão linear em que ou da regressão polinomial, né, se a gente está usando o mesmo truque de fazer aquela transformação, em que eu acrescento um termo de penalização para penalizar atributos ou atributos muito coordenados, ou a influência muito grande de um único atributo, ou uma combinação entre os dois, no caso do Elastic Net. E esse parâmetro alfa é o que controla a força dessa penalização. Se eu vou penalizar mais ou se eu vou penalizar menos. Então, se eu colocar um valor pequeno de alfa, eu vou penalizar menos. Se eu colocar um valor grande, eu vou penalizar mais. Aqui a penalização ela vai de 10 a menos 4, então 0.001, 0.0001 até 10 a quarta, então até 10 mil. Em logs passado. Então vai de 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 elevado a 0, 10 a primeira, 10 a segunda, até 10 a quarta. Então eu vou de um peso muito pequeno para essa regularização até um peso relativamente grande. Aí eu estou fazendo essa regularização em cima no polinômio de grau 13. Poderia ser qualquer um deles, mas o 13 aqui é um que, em geral, dá um bom fit para essa função complicada aqui, que não é uma função linear. E aí eu faço gráficos para esses três regressores, esses três algoritmos de regressão, a regressão laço, a regressão rígida e o Elastic Net, com diferentes valores desse parâmetro alfa. Então aqui tem o Elastic Net para diferentes valores de alfa. Então aqui o alfa igual a 10 a menos 4, e aqui alfa igual a 10 a quarta.
para a regressão laço. Então, observem aqui que à medida que eu vou variando esse parâmetro alfa, de um valor bem pequeno até um valor grande, eu vou diminuindo aqui a linha vermelha, ela vai ficando mais próxima de uma reta. Então aqui é como se eu considerasse os atributos gerados pela função, quase todos os atributos gerados pela função polinomial, e aqui eu vou penalizando até que eu não considere quase ninguém. Vou considerar o primeiro. Aqui o exemplo usando a regressão, a rigid regression, a regressão rígida, em que eu começo também com os valores alfas muito pequenos, até um valor alfa grande. Então, aqui para alguns valores de alfa, a regressão em polinômio de grau 13 é muito próxima a sem regularização. E aí, a partir de um certo modelo, um certo número, eu vou um certo valor de alfa, ele vai o último cara aqui, o último valor aqui, ele acaba explodindo. Mas se a gente desconsiderar esse rabicho aqui, essa parte final, tem um bom fit até aqui. E aqui é ElasticNet, que é uma combinação dos dois. Então, só para a gente visualizar aqui o desempenho, o comportamento dessa regressão polinomial em uma base de dados artificial, em que eu tento, em uma função real não linear, para a gente ver o comportamento do algoritmo. Além desses modelos paramétricos, tem aqui também a regressão baseada em vizinhos mais próximos, SVMs e árvore de decisão, regressão baseada em árvore de decisão. Para o KNN e para a árvore de decisão, a gente observa aqui que a linha vermelha, o meu modelo, ele é todo serrelhado. Isso porque, em ambos os casos, eu estou aproximando essa função azul aqui em pedacinhos. Então, aqui são as folhas da árvore de regressão, e aqui a região de vizinhança entre os exemplos. Eu pego a média entre os exemplos. Então, a função ela fica toda serrilhada. E aqui é o regressor SVM, que ele tenta se aproximar a função aqui. Se a gente explorasse um pouco mais os parâmetros do SVM, talvez do SVR, né, o regressor baseado em vetor de suporte, talvez a gente conseguisse ter um fit mais próximo da função azul aqui. Mas aqui, como é só um exemplo, eu acabei não explorando muito. E aqui, para ilustrar a árvore de decisão, eu gerei de novo aqui uma regressão usando a árvore de decisão, com base nos dados, e pedi para plotar a árvore. Então, aqui tem a árvore que foi gerada. Então, aqui é o nó raiz. E aqui, então, ele começa aqui com 50, como a gente pode ver aqui. E aí, ele fez uma divisão aqui, o valor de x menor que zero, menor que 2,39, e aqui ele está usando, ele mostra o erro médio aqui, até chegar
em nós folhas. Então, ele vai crescendo, ele vai refinando a árvore, até que na maioria das folhas aqui, ele tenha só um exemplo, e aí ele usa aquele valor como sendo o valor predito. Também dá para controlar os parâmetros da árvore, para deixar a árvore crescer mais, a árvore crescer menos, fazer poda, não fazer poda. Mas só para ilustrar um, a visualização de uma árvore de regressão. Dá para a gente, se eu estou usando um programa de classificação, também dá para fazer o plot da árvore de classificação e inspecionar a árvore, fazer verificar o que o modelo tá mostrando. Então, aqui só para mostrar o uso de diferentes algoritmos de regressão em uma base, em uma função, uma base artificial aqui, que tem essa função de chapéu mexicano. Na segunda parte desse caderno, eu vou mostrar a técnica de regressão aplicado a essa base de dados aqui, cujo objetivo é prever o preço de uma casa ou de um apartamento, o preço de um imóvel, nas imediações da cidade de Boston, com base em diferentes atributos. E tem atributos bem diversos, tem tantos atributos baseados no tamanho da casa, né, por exemplo, o número de quartos, quanto atributos baseados na vizinhança, criminalidade, quantos professores tem, se baseados em poluição, tem aqui aqui, ó, a quantidade de partículas de nitrito, óxido de nitrito, que é um emissor de poluente, em partículas, em 10 milhões de partículas, taxa, enfim, tem vários atributos aqui. Então, vamos ver aqui cada um. Crimes, que é a criminalidade per capita, a ZN, que é a proporção de residências com mais de 25 mil pés quadrados, né? Então, terrenos residenciais em terrenos grandes, terreno maior, a proporção de fábricas, né, indústrias, se é perto do rio ou não, do rio Charles River, a proporção de nitrito, de óxido de nitrito no ar, número médio de quartos, a idade de casa, se é um bairro com casas antigas ou não, quantas casas foram construídas antes da década de 40 do século passado, a distância às zonas de emprego, aos centros de emprego, né, se vai ficar próximo ou não aos centros de emprego, o índice de acessibilidade para as autoestradas, se é fácil de se locomover, de acessar a autoestrada, taxa, imposto, né, quanto que é cobrado de taxa, normalizado pelo valor da casa, quantos professores tem, qualquer taxa de aluno-professor, né? Esse aqui que se tem o número de negros na vizinhança, se é uma vizinhança com mais ou menos negros, ou se é uma região com mais ou menos pobres. Quantas pessoas na região de renda baixa e qual é o valor da casa. Então, aqui, eu baixei
a casa, a base de dados. Estou chamando de house price, então o ID dessa base de dados na OpenML é o ID 531, então esse endereço aqui. E aqui tem um gráfico da relação linear de cada atributo com relação ao preço da casa. Então aqui a gente vê que o preço da casa decai com relação à criminalidade, o preço da casa aumenta com o ZN, que é ZN, com terrenos maiores, decai com o número de indústrias, aumenta se é perto do rio, decai se é uma região mais poluída, aumenta com o número de quartos, diminui se é uma região de casas mais velhas, aumenta, como disse, o que é disso mesmo? Se é longe, se é mais longe dos distritos de emprego, diminui com RAD, o acesso à autoestrada, se é mais difícil, se é mais longe da autoestrada, o preço diminui com o imposto, né, com a taxa, diminui à medida que tem mais alunos para o professor, quer dizer, aqui tem menos alunos professor, aqui tem mais alunos para o professor, aumenta se é uma região que tem menos negros, enfim, faz parte do racismo estrutural americano, e diminui se é uma região mais pobre, também faz parte da diferença de renda americana. Aí eu criei um modelo de regressão linear, multivariada, né, com múltiplos atributos, tentando prever o preço da casa com base nesses atributos. Um modelo de regressão linear simples. E a partir desse modelo de regressão linear, eu quero inspecionar os coeficientes. Eu quero ver se os coeficientes estão... quais coeficientes estão contribuindo mais ou menos para o preço, de acordo com o meu modelo, para o preço final da casa. Então, aqui, simplesmente peguei os coeficientes da regressão linear, que está aqui, coloquei num data frame do Pandas, e aí eu fiz esse gráfico. E aí tem alguns atributos que contribuem negativamente, então aqui o atributo NOx, que é a poluição, é o que contribui negativamente aqui o que mais contribui negativamente aqui no preço da casa, e aqui os que contribuem mais positivamente é o número de quartos, né, RM, e se ele é perto ou não do rio. Entretanto, esse gráfico aqui, ele pode ser enganoso, porque a amplitude dos atributos é bastante diferente. Então, eu tenho atributos aqui que tem uma faixa de valores menor, atributos que tem uma faixa de valores maior. Então, esse gráfico aqui, olhar os coeficientes sem levar em consideração a amplitude dos atributos, o quanto que eles variam, pode ser atrapalhar a interpretação desses coeficientes. Uma maneira de contornar esse problema de amplitudes é olhar esses coeficientes normalizado pela variância. Então, aqui tem esse gráfico aqui. Eu calculei o desvio padrão de cada coluna, né, de cada atributo. Então, o atributo tax, por exemplo, aqui tem maior desvio padrão, o atributo... E esses atributos aqui têm um desvio padrão bem pequeno. E aí, fazendo a normalização, então eu estou multiplicando o coeficiente pelo desvio padrão do atributo,
Eu tenho esse outro gráfico aqui, que tem os coeficientes normalizados. Então, aqui dá para comparar os coeficientes entre os diferentes atributos, mesmo que eles tenham uma amplitude diferente. E aqui já muda bastante a figura, né? Então, o LStat, que é a taxa de pobreza, né? A taxa de pobreza é o que mais contribui negativamente para a diminuição do preço da casa. Depois vem o DIS, que é a distância até o centro de emprego. E o NOx, que é a poluição, que era o primeiro, que parecia ser o primeiro, acaba sendo o terceiro fator aqui, que mais negativamente contribui para a diminuição do preço da casa. E os que mais contribuem positivamente é o número de quartos, RM, seguido do RAD. O que é RAD? A acessibilidade a autoestradas. E o terceiro é ZN, que é a proporção de terrenos grandes. Se o número de quartos é grande, o terreno é grande e tem um fácil acesso à estrada, isso tende a aumentar o preço da casa com relação às demais. Aqui, ó, a porcentagem de negros também, tem menos negros, aumenta o preço da casa. Então, essa regressão linear aqui nos permite ter uma ideia do coeficiente, analisando esses coeficientes, nos permite ter uma ideia da influência desses coeficientes de acordo com o modelo. A gente pode fazer gráficos parecidos usando a regressão laço, a regressão rígida, usando ElasticNet. Também dá para fazer uma análise parecida. E aqui tem um gráfico do preço real, do valor predito. Idealmente, a gente teria uma reta perfeita aqui, né, se o modelo fosse perfeito. Mas aqui, em geral, tem uma certa relação. O preço está crescendo e aqui o valor predito também está crescendo. E o modelo captura alguma informação do valor real das casas. Então, quanto mais achatada essa curva aqui, melhor é o modelo. Quanto mais reta essa linha aqui, melhor é o modelo. Tem algumas casas aqui com preço muito alto que o modelo não está conseguindo prever muito bem. Algumas maneiras de inspecionar esses modelos para a gente tentar entender o que eles estão predizendo. Na terceira parte desse caderno, eu vou explorar o ajuste de parâmetros. Diversos desses algoritmos, por exemplo, os algoritmos que fazem a regressão robusta, o LASS, o Rigid, o ElasticNet, eles têm aquele parâmetro alfa que regula a força ou o peso daquela penalização. Então, uma penalização menor permite que eu construa modelos mais complexos, uma penalização maior força modelos mais simples. Então, uma maneira da gente estudar ou tentar encontrar um bom fator, um bom parâmetro para ajustar esse modelo, para ajustar o valor desse parâmetro, é estudar a variação
dos valores desse parâmetro com base em uma métrica de desempenho. Então, aqui, eu estou construindo o que é chamado de uma curva de validação. Qual que é a ideia dessa curva de validação? Eu estou variando o parâmetro alfa aqui, então, de 10 a menos 4 até 10 a 4. Estou comparando o resultado usando o erro médio quadrático aqui, a raiz quadrada do erro médio quadrático. Só calculei a raiz quadrada para o valor ficar menor. Fica dentro da faixa dos valores que a gente que o dataset apresenta. Então, qual que é a ideia aqui? Então, eu defini uma faixa de valores. Então, o meu parâmetro alfa está variando de 10 a menos 5, 10 a menos 4, até 10 a quinta. Então, eu tenho 11 valores aqui, de 10 a menos 5 até 10 a quinta. Estou usando como métrica o erro médio quadrático. E aí tem essa função do sklearn, chamada curva de validação, que o que ela faz? Ela usar uma validação cruzada e todos esses 11 valores aqui desse parâmetro para construir um modelo e vai retornar os valores de treino e de teste, né, o score no conjunto de treino e o score no conjunto de teste, para eu poder comparar esses valores e fazer o gráfico depois. Então, aqui ele faz uma validação cruzada com 5 pastas. Eu posso controlar a validação cruzada passando o parâmetro CV, porque eu estou usando o algoritmo laço, a regressão laço, para prever o preço da casa, né, com base nos atributos, e com esses 5 valores de parâmetro aqui. E aí eu só calculei a média da validação cruzada, né, dos 5 valores. Então, ele vai inteiramente lá dividir em 5 conjuntos de treino e teste, e para esses 11 valores aqui, ele vai treinar o modelo, então ele vai treinar 55 modelos, né? 5 pastas e 11 parâmetros, então 5 vezes 11, 55. E aí eu faço a média aqui, e aí eu estou fazendo o gráfico da evolução do parâmetro alfa com o RMSE, do conjunto de treino, que é essa curva laranja. Então, essa aqui é um valor, um valor de erro, né, o erro médio quadrático. Então, quanto menor, melhor. Por isso que eu coloquei aqui greater is false, greater is better. Então, não é quanto maior, melhor, é quanto menor, melhor. E aí, internamente, aqui, ele acaba colocando um sinal de negativo. Quando eu habilito essa função, ele acaba colocando um sinal de negativo no erro. Então, por isso, quando eu fiz a média aqui, eu coloquei esse sinal de negativo aqui, para ele inverter, né? Para a hora que eu calcular a raiz quadrada aqui, para poder plotar, ele não dá um erro e ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui é o valor de treino. Então, no treinamento, o erro é menor, que é esperado. E aqui é o erro de teste, né, da validação cruzada. Então, para essa faixa de valores aqui, de 10 a menos 5 até 10 a menos 1, de penalização, o desempenho do algoritmo foi idêntico. Então, qualquer um desses valores aqui seriam bons valores de parâmetro para ser usado para treinar a regressão laço. À medida que esse valor vai aumentando, o erro também vai aumentando, então deixa de ser interessante usar esses valores de parâmetros aqui. Aqui tem um exemplo usando o K vizinhos mais próximo.
Só que ao invés de usar o valor de alfa aqui como parâmetro, eu estou usando como parâmetro o número de vizinhos. Então, um número de vizinhos de 1 até 11. Então, eu vou treinar um KNN, um K vizinhos mais próximo, com K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, com K igual a 4, quer dizer, 4 vizinhos, 5 vizinhos, e assim por diante, na hora de fazer fazer a predição, né, fazer a média dos valores. E aqui ele também, coloquei isso dentro da validation curve, então ele também vai fazer 5 modelos, né, 5 pastas, validação cruzada com 5 pastas, com 5 partições. E aí, de novo, eu faço a média do treino e teste, e aí eu faço o gráfico. Agora, do número de vizinhos em função do erro, do RMSE, do erro médio quadrático. Aqui no KNN, à medida que eu vou aumentando o número de vizinhos, o erro no conjunto de treino vai aumentando, só que o erro do conjunto de teste vai diminuindo. Então, aqui, a partir de 3 vizinhos, 3 ou 4 vizinhos aqui, o erro médio é quase constante aqui. Então, a partir de 3 vizinhos, é um bom parâmetro para o número de vizinhos mais próximo. E aí, para finalizar, nesses dois casos aqui, na regressão laço e no KNN, eu estava variando um único parâmetro. Mas tem alguns algoritmos em que eu tenho mais de um parâmetro para variar. E muitas vezes eu quero ajustar esses dois parâmetros. Por exemplo, no SVR, na regressão por vetores de suporte, eu tenho o parâmetro de regularização, é o parâmetro C, que é aquele parâmetro que controla a porosidade da fronteira de decisão, né? O quantos valores eles podem cruzar a fronteira de decisão. No caso aqui da SVM, a fronteira de decisão é como se eu colocasse um pipe, um tubo, em volta da função. Então, quantos valores estão fora daquele pipe, daquele tubo, e quantos valores estão dentro de uma variância máxima aqui do algoritmo. E o parâmetro do kernel, que ele também usa kernel, que é que ele usa para fazer aquela transformação de dados lineares para dados não lineares. Então, eu estou variando aqui esse parâmetro C de 10 a menos 2 até 10 a quarta. E aí eu selecionei esses valores aqui porque eu fiz uma análise prévia e muito pequeno e muito maior que isso acaba não influenciando. E eu estou variando o gama de 10 a menos 7 até 10 a menos 1, e também valores diferentes, muito menores que esse, maior que esse, também acabava não variando muito. 7 valores dentro dessas faixas. Também aqui log espaçado. Aqui, como eu estou fazendo uma busca em grid, então eu vou testar todas as combinações de C com gama. Se eu colocar um valor desses parâmetros, eu vou ter que testar uma combinação muito grande de valores, porque ele vai fazer um grid, ele vai fazer todos contra todos. Então, o custo computacional, o tempo de processamento acaba crescendo muito. Então, aqui eu tenho 7 do C e 7 do gama, então eu estou fazendo 7 vezes 7, 49. E aí eu vou fazer uma validação cruzada, e só para deixar mais rápido, eu coloquei com 3 pastas ao invés de 5, para economizar algumas execuções, só para ele terminar mais rápido, mas eu poderia fazer aqui com CV igual a 5. Então, ele vai fazer 7 vezes 7 vezes 3, que é 147 modelos que vão ser treinados. Todas as combinações aqui, né, de 7 valores de C vezes 7 valores de gama, vezes 3, que é o número de pastas
que eu estou usando na validação cruzada. E também estou usando o MSE como métrica. E eu coloquei aqui o número de jobs igual a 3, para ele fazer algumas chamadas em paralelo, porque só para tentar aumentar a velocidade. Dá para fazer nos outros também, mas como os outros são bem rápidos, eu só coloquei nesse aqui para fazer alguns treinamentos em paralelo. Então aqui, ó, ele levou mais ou menos 2,3 minutos para fazer todas essas combinações aqui. E aí ele testou o parâmetro C de 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 elevado a 0, né? Então ele testou todas essas combinações. E dentre essas combinações, a que teve o melhor resultado acabou sendo o C igual a 10.000 e gama 10 elevado a menos 7. Então, isso aqui seria, dentro dessa busca exaustiva aqui de todos contra todos, seria valores que eu poderia usar para construir um modelo de predição. E aí, só para ilustrar a variabilidade, do mesmo jeito que aqui a gente tem uma curva variando esse parâmetro e o desempenho, aqui, como eu tenho dois, eu acabei construindo um mapa de calor, em que eu tenho aqui o parâmetro gama e o parâmetro C, e a cor é o desempenho, a métrica, o erro médio quadrático lá, a raiz do erro médio quadrático para essas combinações de parâmetros. Então, os melhores valores seriam tão mais escuros aqui, né? Então, eles estão nessa região aqui, desse espaço de busca. Então, aqui nesse notebook, nós vimos exemplos de algoritmo de regressão usando a biblioteca sklearn, bem como maneiras de encontrar parâmetros para esses algoritmos, considerando tanto parâmetros individuais quanto combinações de parâmetros. E essa parte de ajuste de parâmetros, ela é válida tanto para regressão quanto para classificação.